Você está assistindo ao programa Novo Mundo com Vida. Hoje temos um convidado, nesta semana muito especial. Ele é médico psiquiatra, PhD em dependência química na Inglaterra, coordenador da unidade de pesquisa em álcool e drogas na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Dr. Ronaldo Laranjeira. Eu comecei a me interessar pela área de dependência química quando eu era aluno de medicina, né? Isso há 46 anos atrás, né? Porque tinha uma grande pesquisadora, né? Que era a doutora Jandira Mazur, né? Que era uma psicóloga muito antenada, brilhante, e que viu que já naquela época, aí, no final dos anos 70, que tinha um grande vazio, né, nos estudos de alcoolismo, da dependência química, né? Então, ela era uma pessoa muito viva e muito antenada mesmo, repetindo esses dois termos. E aí é interessante a gente ver como a nossa trajetória individual ela é muito influenciada pelas pessoas que nos cercam, né? Nesses 46 anos, né, né, mudou muito, né? Muitas coisas mudaram. Quando a gente começou, praticamente você tinha só um serviço na cidade de São Paulo para as pessoas com dependência química, que ficava literalmente debaixo do viaduto Pedroso, aqui na 23 de Maio. Era um lugar úmido, fechado, e que tinha uma reunião, 3 reuniões por semana, né? Então era um lugar assim que é quase que para os excluídos dos excluídos que tinham acesso a algum tipo de serviço, né? Por muito da generosidade das pessoas que organizavam esse serviço. Então, por muito tempo, isso não só no Brasil, em vários outros países, começa, né, quem começa a atender, né, as pessoas que caíram, né, na dependência química, isso aconteceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, na parte dos países, são pessoas que têm uma generosidade, quer seja envolvida com vários tipos de igrejas, vários tipos de movimentos em que tem algum tipo de abrigamento, né, de apoio emocional para as pessoas que estão fora do processo. Qual é o apoio efetivo da família? E a gente não pode desconsiderar o desgaste que a família tem, ou está, a pessoa fica anos e anos e anos, e a família pode apoiar. Adoece junto também, mas né, doutor? adoece junto ou está desgastada juntos, né? Então, você não pode esperar de uma família, depois de anos e anos e anos de insucesso no tratamento, que essa família esteja plena. Crack, ele é tão terrível que mereceu até, né, tá dentro do nome, né, doutor Ronaldo? Eu acho assim, a Cracolândia é um emblemático sobre alguns aspectos, né, que é uma situação que está lá há quase 25 anos, até mais, né? Várias coisas já foram feitas por vários governos, vários atores, pessoas que contribuíram, né, transitoriamente, mas o problema, a situação se manteve. Então, o Estado de São Paulo teve boas iniciativas ao longo desses 25 anos, né, que o Estado, o município nunca fez nada. Está sempre na mídia porque sempre foi tentado muita coisa, né? Então, o custo para a sociedade ali é um negócio enorme. Então, o Hub ele é um pit stop, né? Quer dizer, é um lugar para a pessoa parar, ser avaliada, e aquilo que eu já mencionei, as pessoas têm tuberculose, têm sífilis, elas chegam num estado muito deteriorado, muito vulnerável. Então, lá a gente tem médicos clínicos, médicos infectologistas, psiquiatras, enfermeiros, a gente tem todo um protocolo para cuidar desde os pés, né? As pessoas têm que cuidar dos pés, da boca, de comer. Assim, é um pit stop para a pessoa se recompor e a própria equipe médica de saúde fazer uma avaliação e falar, a partir dessa avaliação, você vai para tal lugar e vamos fazer um plano de tratamento. Eu acho que eu posso falar que eu tenho esperança. Estou há 46 anos na área, né? E me sinto esperançoso, né? E sinto que o que eu faço e fiz nesses 40 e tantos anos produziu um bem, né, para muita gente, né? Quer seja na minha
a atividade individual como médico ou na minha atividade como organizador de serviços públicos, principalmente, né? Então, eu acho que o futuro é você organizar melhor os serviços com melhor qualidade dos profissionais. Isso faz a diferença. Como toda doença complexa, você tem que ter serviços que tenham formação complexa com um nível compatível com a complexidade da doença. No programa de hoje, vamos conversar com 2 especialistas, Dr. Lucas Marchetti e Álvaro Rocha. Sejam muito bem-vindos, uma honra tê-los aqui conosco. O paciente sempre foi muito bom no esporte, então talvez você puxar esse pilar como sendo o esporte, uma potência para ele, facilita o entendimento dele de recuperação. Se para ele o trabalho, então vamos ver como recupera o trabalho, né? Eu acho que assim, é entender o paciente muito além ali do consumo de substância, né? Mas o que sustenta ele em termos de alegria, de felicidade, para daí trazer, né, os outros pilares sendo reconstruídos. E tem pacientes que não vão ter um pilar. É muito comum, né? Ter uma família desorganizada que talvez nunca se organize. Eu escutei, né, tivemos no simpósio do Faces e Vozes, né, esse movimento de recuperação tão brilhante que nós temos, e numa fala do padre Júlio Lancelotti, eu até me emocionei, e é como nós pensamos, né, o tratamento da dependência química. O dependente químico, ele não é a droga. E é exatamente isso que o Lucas está dizendo. E muitas vezes, hoje, infelizmente, a sociedade, o dependente químico, ele é acometido de muito preconceito, porque é uma doença que muda o comportamento do indivíduo, ele acaba fazendo coisas que ele não gostaria de fazer, muitas vezes num processo de síndrome de abstinência, necessitando daquela substância, ele às vezes tem comportamentos que são totalmente inadequados. A droga, ela entra no mecanismo de prazer, né? O prazer fácil acesso, né? Fácil acesso. Consome ali um álcool. O sistema de recompensa, né, no cérebro. Exatamente. Fuma um baseado, usa uma cocaína, rapidamente te dá um prazer, uma anestesiada nessa vida que é a vida dura que a gente vive. É isso aí, anestesia. Enquanto que você ir lá, pôr um sapato, pôr um tênis, correr no parque, não sei o quê, emagrecer, ou namorar uma menina bonita e ter tesão, dá mais trabalho. Sim. É mais difícil, né? Ou construir toda uma carreira, ter uma remuneração daquilo. Tá vendo como realmente você tem motivos para estar aqui no Novo Mundo com Vida? A fase inicial do tratamento é a fase de desintoxicação, né, orgânica, né, e também é que o que acaba perdurando um pouco mais, que é a desintoxicação cognitiva do indivíduo, do pensamento. Muitas vezes existe muita tristeza, muita raiva, e após esse processo de desintoxicação, o paciente entra na fase de conscientização, é onde ele consegue mergulhar já no seu processo de autoconhecimento, consegue trabalhar habilidades sociais, prevenção à recaída, né, o programa de 12 passos, que também funciona muito, que tem uma linguagem própria, né, uma linguagem onde o paciente acaba se identificando muito. Então, a equipe multidisciplinar se esforça muito com o paciente nesse período, né, de 30 a 60 dias, essa fase de desintoxicação, para que ele possa evoluir bastante e, principalmente, ter a conscientização da necessidade da manutenção do pós-tratamento após a saída da clínica. A fase da intoxicação, né? Aquela fase em que o paciente chega na hérnia, muitas vezes acontece, né? Infelizmente, às vezes com um pó branco no nariz, com cocaína, você fala, nossa, você acabou de usar. Tava despedindo da cocaína, né? Eles fazem esse termo. Esse termo. E aí você vai ter que fazer um manejo ali medicamentoso específico para intoxicação. E cada substância tem um manejo medicamentoso e técnico ali de cuidado diferente, né? Por exemplo, cocaína é uma substância que é excitatória, né? Então o tratamento da intoxicação é você fazer uma sedação. Aí, por exemplo, o álcool, ele é uma substância... Para passar pela abstinência de um jeito mais fácil. Exatamente. Sim. Tanto a intoxicação e a abstinência, quando você vai tratar de substâncias específicas, você tem um manejo. Então, no começo é a intoxicação. Logo depois é a abstinência, é a falta, né, química e psíquica da droga ali nas próximas horas, 2, 3 dias. Essa mãe, ela deixou o filho dela na clínica, né, deixou aos meus cuidados, e ela me olhou bem nos olhos, né, com muita firmeza, né, com os olhos marejados, e me disse o seguinte: Álvaro, nunca se esqueça de uma coisa, você vai tratar de um filho, você vai tratar de um pai, de uma mãe, de um neto, de um avô. Então, esse ensinamento dessa mãe que eu coloquei no meu coração, né? E... venha se recuperar, né? Você que tem um familiar ou que você está sofrendo emocionalmente,
venha se recuperar com a gente na Clínica Hermes, comigo no consultório, venha se cuidar. E eu vou contar para vocês, existe. É possível fazer um tratamento muito bacana falando desse assunto. E como que funciona? Geralmente é a pergunta da família. Francisco, como que funciona? Calma lá. Importante vocês saberem do que é composto um tratamento humanizado. Família, muito alinhada com uma equipe profissional, técnica e pronta para quê? Para abordar o paciente. Porque nessa questão do tratamento humanizado, o paciente é protagonista, ele faz parte. Você já escutou essa palavra concierge ao longo da sua vida, em viagens, hotéis, também em situações em hospitais. Claro, tem a ver com hospitalidade. Porém, quando nós inventamos, criamos, elaboramos, o concierge terapêutico é voltado exclusivamente para o atendimento ao paciente que busca um tratamento qualificado para dependência química e também comorbidades associadas. Olha só que legal e que bacana. Por muito tempo, o paciente ia para um atendimento com seu psicólogo, psiquiatra, com seu terapeuta, e acabava desenvolvendo uma habilidade, uma manipulação durante o atendimento em dizer que estava tudo bem, tudo gostoso, tudo mil maravilhas. Talvez exclusivamente para que depois desse atendimento, aquele profissional pudesse ligar para sua família, dizer, olha, está tudo em ordem, está tudo bem, não se preocupe, e pode mandar para ele a bombonière, pode mandar o seu cigarro, pode mandar um item que ele me pediu, porque está tudo dentro da conformidade. Hoje, de uma forma artesanal, mas muito consistente, temos diversas opções. O que fazíamos e o que fazemos. Eu quero contar um pouco para você. Imagina uma cena, um paciente sai do centro terapêutico e vai ao supermercado. 5 anos atrás, um familiar me ligando, Francisco, ou até para algum outro membro da equipe, onde ele está, o que está acontecendo? Nós passamos por isso. Por essa dúvida, por essa incerteza, mas nós tínhamos a confiança de que esse era o caminho a ser traçado, a ser trilhado e construído. E de forma técnica, profissional e com consistência diária, nós chegamos ao nosso objetivo. Hoje é possível não tão somente um supermercado, um clube, um beach tênis, um shopping, uma viagem, uma visita semanal, onde o paciente vai entender aquilo como recuperação, como sucesso do seu tratamento. Eu tenho hoje no centro terapêutico pacientes que vão à faculdade, vão aos seus cursos, à academia, seja no tempo de adaptação, um período de imersão, eles conseguem, pacientes que terminaram o seu tratamento, que nos ligam, nos acionam e falam, está funcionando. Praticar jiu-jitsu é benéfico para a saúde física e mental, proporcionando bem-estar e uma mudança positiva na vida daqueles que praticam esse esporte. Localizado em Alphaville com fácil acesso, contamos com diversas turmas para você cuidar da sua saúde. Junte-se a nós e venha fazer uma aula experimental totalmente gratuita. Alpha Team Demian Maia Jiu-Jitsu Alphaville, a sua qualidade de vida começa aqui. Com mais de 13 anos de experiência, atendendo e tratando doenças relacionadas à saúde mental, ao alcoolismo e à dependência química, é parte de nossa missão garantir o bem-estar de nossos pacientes. Estamos localizados na cidade de Cabreúva, em uma agradável e segura área arborizada. No Hospital Rumo Certo, temos a missão de salvar vidas e a vocação de ajudar a recomeçar.
Quando você acessa o site Como Onde Trata, na busca de locais da onde, né, poder internar, da onde poder decidir o melhor tratamento e o local mais adequado, entrando em buscar locais, do lado direito você vai encontrar filtro inteligente. E tem várias opções, desde modelo de tratamento, que tipo de hotelaria que você prefere, se é quarto individual, duplo, a abordagem que você procura, faixa de preço, tudo isso vai facilitar na sua escolha adequada dentro do seu padrão, dentro daquilo que foi destinado para cuidar e tratar de uma pessoa que você ama muito, que é o seu parente que precisa de ajuda para a recuperação. Programa Novo Mundo convida hoje com uma presença mais que especial conosco aqui em nosso programa, com toda alegria e toda honra. Recebemos ela, a psicóloga que é responsável pelo setor de dependência química, Cláudia Camargo. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Enquanto a ciência evolui, estuda, descobre novas formas de intervir, nós vemos, ao mesmo tempo, uma vulnerabilidade aumentada das famílias, um certo distanciamento entre os membros da família, que tornam esse seio permeável à presença de substâncias. Então, isso, para mim, é algo preocupante, né? Quanto mais a família, o núcleo familiar, se fragiliza, mais potencialmente se torna, entre aspas, uma presa fácil para a presença de substâncias e para o envolvimento problemático com isso. Não existe um tratamento que funcione para todas as pessoas. É importante que os espaços de tratamento olhem para o indivíduo como ser único, que tem necessidades específicas, e às vezes, quando a gente pensa num tratamento em larga escala, parece que o indivíduo acaba sendo muitas vezes ignorado, e aí todos recebem o mesmo tratamento, o mesmo protocolo, e muitas vezes não vai ser o melhor caminho, ou não vai ser tão benéfico assim. A Cracolândia é um assunto bastante complexo, eu acho que é o resultado justamente da fragilização que acontece há décadas dos sistemas familiares, da educação, e também a evidência de que não existe uso de substância psicoativa que seja seguro, que não traga transtorno, o que não traga problemas. Então, as pessoas acabam se tornando dependentes, e a partir dessa dependência, além de uma série de complicações físicas, mentais, psicológicas, também tem as complicações em âmbito social. Não é possível uma pessoa ter produtividade, estudar ou trabalhar se ela está completamente tomada por uso de substância. Não adianta a gente se enganar dizendo existem substâncias leves e substâncias pesadas. Não, qualquer substância psicoativa tem potencial de alterar o curso da vida de uma pessoa, e é o que a gente assiste com essas pessoas que estão na Cracolândia, e aí se tornou um problema de tamanha complexidade que é difícil ter uma solução rápida e capaz de ser implementada facilmente. Abordagem que é feita para o familiar, e como que é esse processo de despertar, de trazer esse pai ou essa mãe para falar, você também precisa disso, você também precisa de ajuda. Usar ou não usar substância, em princípio, é uma escolha. E muitas famílias, muitos pais ficam muito incomodados porque seu filho, seu familiar escolheu na cabecinha deles fazer aquilo. E se eles não interrompem, não param de usar, é porque também não querem, partindo da premissa de que se trata de uma escolha. Acontece, Bianca, que quando a doença é instalada, a dependência química se instala, aí já não tem mais escolha. O sujeito passa a ser governado, entre aspas, pela doença, pela substância. Então, o nosso papel de profissionais da saúde é
acolher esta família e orientar que a dependência caracteriza-se pelo sujeito ser controlado pela droga. Por isso que a gente fala de perda de controle da vida e do comportamento na doença da dependência química, porque realmente a pessoa perde o controle sobre si e a droga então passa a controlá-la. Se você já acompanha aqui nosso programa, é bem provável que já ouviu esse termo por diversas vezes. Hoje você vai entender um pouco mais. Então, para falar sobre amor exigente, hoje recebemos aqui o Antônio Benedito e também a Viviane Botelho. Na verdade, no amor exigente, a gente começa a entender, né, toda a questão da dependência química e percebe, né, que a mudança tem que começar dentro da família. E eu vim para o amor exigente usando ele como uma UTI, a última tentativa do indivíduo, né? Onde eu não tinha mais... UTI. Onde eu já não tinha mais... Aonde buscar mais uma solução para parar de usar droga. E ao chegar dentro desse programa, eu fui acolhido de uma forma muito intensa, né? Que é a grande marca do amor exigente é o acolhimento, né? O maior segredo do amor exigente está na porta, na forma que a gente acolhe aqueles que chegam cheios de dor. E eu fui acolhido nessa porta. E eu senti muito poder superior, que para mim chama-se Deus, falar comigo que eu podia ir embora e buscar a minha recuperação aqui fora. E eu fiz. Tudo que esse poder superior conversou comigo, e foi a primeira vez na minha vida que eu consegui escutar ele e entender o recado, eu vim e fiz. Eu me lembro que eu cheguei, logo nas primeiras reuniões, eu ouvi de uma pessoa assim, o teu filho só vai parar de usar droga quando ele quiser. E eu frequentava essas reuniões aos sábados e aí eu pensei, então eu vou embora, o que eu vou ficar fazendo aqui todo sábado à tarde? Vocês não vão me dar uma fórmula pronta? Eu vim buscar a fórmula. Né? Só que eu chegava no grupo e aquela tristeza, todos aqueles sentimentos ruins que a gente tem, né? Medo, culpa, vergonha, né? Porque na verdade a minha história, a minha relação, né, com a droga, eu perdi meu pai para as drogas. Só que eu ainda não tinha o entendimento, né, que se tratava de uma doença. Então, quando eu chegava... Já era muita ferida, né? Até da tua criança interior. Exatamente, né? Exatamente. Aí eu chegava no grupo e via aquelas pessoas rindo, né? Com histórias muitas vezes, né, pior do que a minha, né? Em situações muito mais difíceis. E aí eu ficava, mas como que elas conseguem, né? Ficar sorrindo tanto? Eu falei, não, tem alguma coisa a mais aqui nesse grupo. E aí eu insisti, né? Eu falei, não, eu vou... E depois daquela frase, né, ele só para quando ele quiser, na verdade não é só isso, né? Eu entendi que eu posso ajudá-lo a querer mais rápido. Quando chega no amor exigente, o familiar chega sempre com uma fala pronta. Eu vim por causa do meu filho, eu vim por causa do meu marido, da minha esposa, do meu familiar. E aí a gente sempre fala assim, mas você vai permanecer por você. Você vai entender que para você conseguir ajudar o seu filho, você precisa mudar você. E aí entra uma das frases que eu acho linda dentro do nosso programa, que é: nada muda se eu não mudar. Mas quando eu mudo, tudo ao meu redor se muda. E aí a gente mostra para o familiar que a codependência dele pode estar até agravando o uso de droga do seu ente querido. Para se tornar voluntário, coordenador de sala, a gente precisa passar por treinamento, né? Nos grupos de amor exigente, em todos eles, nas salas de sobriedade, tem que ter, né, uma pessoa que esteja limpa há mais de um ano, né, tem que fazer cursos também, entender a proposta, estudar direitinho, né, o que é o amor exigente e, principalmente, ter aquilo que eu acho que o amor exigente tem, assim, quando o Antônio falou sobre o acolhimento, né, você tem que ter muita empatia, né, estar realmente disposto, porque é um programa baseado assim na troca de vivência. E através das reuniões online, a gente conseguiu alcançar alguns lares que as reuniões presenciais não iam conseguir chegar. A gente chegou em cidades onde não tem amor exigente. Porém, já passou a pandemia. E o presencial é mais legal. O presencial é mais gostoso. Mas o online, ele também é. Porque ele o online permaneceu, ainda existe. Ainda existe. Se eu pudesse, né, dizer para todas as mães é que não tenham medo, né? Não tenham medo. Eu tendo essa vivência dentro de sala de sobriedade, eu vejo que muitas vezes aquilo que eles precisam
é aquilo que a gente não tem coragem de fazer, é aquilo que a gente fica se negando, né? A gente fica colocando almofadinhas, eu falo, para não deixar o outro cair, né? E quanto mais rápido, né, você tomar essa decisão de ir com a consciência de que você está fazendo a coisa certa, de que você é possível, né, existe uma vida, né, sem drogas. Todo dia chega no meu escritório a seguinte indagação: aonde eu posso internar meu ente querido, meu familiar? Quais os tipos de internações? Quais as instituições que podem atendê-las? Eu venho aqui hoje, de alguma forma, para que você que está passando por esse momento difícil tenha uma noção, uma consciência dos ambientes e os tipos de internações que você pode escolher. Para você que está me assistindo, antes de eu entrar nas dicas propriamente ditas, eu preciso passar um pouquinho para vocês o que a legislação fala sobre o assunto. Em 2001 foi editada a Lei 10.216. Essa legislação ela trouxe um novo paradigma na área de saúde mental, né? Foi a lei antimanicomial. Ela trouxe 3 modalidades de internação: a internação voluntária, a internação compulsória e a internação involuntária, que hoje é a mais questionada. Quanto que eu vou gastar, doutor? Quais são os empecilhos que nós temos hoje para a montagem de uma RDC 50? Primeiro fator: disponibilidade financeira, porque eu vou ter que fazer tanto uma questão estrutural, né? Então eu vou ter que olhar tanto para a estrutura, que vai ter que ser adequada conforme a legislação, como também o recurso humano que é exigido, né, melhor dizendo, para que a gente tenha um funcionamento adequado. Primeira coisa que tem que deixar claro é que a RDC 50 ela é uma normativa de estrutura de unidades de saúde. Todo mundo fala assim: ah, doutor, eu quero montar uma RDC 50. A RDC 50 ela é uma legislação sanitária que ela traz regulamentos de estrutural dentro do ambiente de saúde. Quanto de metragem eu tenho que ter numa sala, quais os equipamentos que são necessários para montar uma UPTI, que eu falo que é a unidade de psiquiatria intensiva, é o que a gente usa dentro da área de dependência química. Eu vejo uma confusão entre os empresários na hora que querem migrar de uma comunidade terapêutica para uma clínica médica especializada, que hoje podemos, com a resolução do número 8 do Conselho Federal de Medicina, ou migrar para um hospital especializado. A instituição, quando ele chega na instituição, ela é passada por uma triagem. Ali o médico decide sobre a internação. A mãe solicita a internação, que a lei determina, a lei autoriza ela solicitar. Então ela está habilitada para tomar todo esse procedimento. Mas a internação é ato médico. Muitas das vezes passa batido. A família contrata, coloca e a pessoa já vai sendo internada dali para frente. Então, assim, todo esse mecanismo tem que ser regulado de acordo com a legislação, para que aquela internação involuntária seja legalizada, né, humanizada, e o dependente químico tenha a maior segurança possível dentro desse tratamento. Lembrando sempre, né, que a internação involuntária ela é no máximo 90 dias. Isso está determinado em lei. Reabilitar vida, remoções. Serviço e assistência em eventos. Acompanhamento terapêutico. Bom dia a todos, equipe Reabilitar Vidas em mais um procedimento sentido Centro de São Paulo. Serviço de home care. Equipe especializada em remoções 24 horas. Com mais de 13 anos de experiência, tratando doenças relacionadas à saúde mental, dependência química e alcoolismo, contamos com um ambiente confortável, seguro e metodologia avançada. Estamos localizados na cidade de Cabreúva, em uma agradável área arborizada. No Hospital Rumo Certo, temos a missão de salvar vidas e a vocação de ajudar a recomeçar.
Seja muito bem-vindo. Conosco aqui no nosso programa Novo Mundo Convida o Dr. Carlos Henrique Costa. Seja muito bem-vindo, Dr. Carlos, tudo bem? Eu acho que a gente precisa trabalhar muito ainda na prevenção e, como você mencionou no início, a informação, a educação e a informação em saúde que salva vidas. Precisamos chegar antes que as pessoas adoeçam. Quando eu me formei, 34 anos atrás, nós tínhamos 35% de fumantes no nosso Brasil. Meu Deus. Hoje gira em torno de 10%. Felizmente, nós conseguimos essa redução. E eu até brinco que eu estou aqui por causa do cigarro, porque meus pais eram fumantes. E eles se conheceram, minha mãe foi pedir cigarro, meu pai estava sem cigarro, foi pedir um cigarro, e daquela conversa deu um namoro e do namoro um casamento. Então, mostrando no passado, muita gente fumava. Mas, felizmente, do ponto de vista cultural, hoje, o cigarro que no passado era chique, glamuroso, fumar, hoje não. Hoje é um comportamento indesejável. A cultura mudou. De fato, você mencionou, com relação ao álcool, nem tanto. Hoje ainda tem a propaganda do álcool liberada, nós ainda temos uma influência social muito grande com relação ao álcool. Eu costumo dizer que a dependência química como um todo, né, nós temos 3 elementos. Um indivíduo, que eventualmente até geneticamente predisposto à dependência química, a substância que tem o poder de induzir a adicção e o ambiente social, que pode ser protetor ou facilitador. Informar que o tabagismo é uma doença que representa a principal causa de morte evitável em todo o mundo. São mais de 50 doenças diferentes causadas pelo cigarro, que tem toda a questão do impacto social, do mau cheiro, do mau hálito, da questão econômica, do tabagismo passivo, enfim. Então, informações de qualidade para essa comunidade, que pode ser empresa, pode ser o condomínio, pode ser a igreja, levar a informação. Mas lá dentro já tem aproximadamente 10%, que é a estimativa que nós temos, de pessoas que já estão doentes, dependentes da nicotina. E esses precisam de ajuda, de apoio, de cuidado e acompanhamento. Eu entendo que a ajuda no grupo é muito importante. E a gente vai trabalhando a motivação e o acolhimento. E no grupo, quando ele percebe, olha, ele parou de fumar e está melhor, o cheiro melhorou, está economizando dinheiro, está feliz. E a gente, sempre que um fumante, um ex-fumante, conseguiu deixar de fumar, a gente aplaude. Então, mexe com o emocional, tem um ganho, né, um reconhecimento de todo o grupo. E aí essa pessoa ela vai se motivando. Então a gente também tem que reconhecer que parar de fumar é um processo. E a gente tem que dar tempo ao tempo, mas obviamente acompanhando. O que eu falo com os pacientes, nós precisamos caminhar lado a lado. Não adianta eu ir na frente ou atrás empurrando. Vamos caminhar lado a lado com o objetivo comum de promover saúde. O Brasil é modelo para o mundo no controle do tabagismo. Como eu falei, mais de 30 anos atrás tínhamos 35% de fumantes, hoje gira em torno de 10%. Por quê? Por políticas públicas bem feitas. Propaganda passou a ser proibida. Né? Foi proibido fumar em ambientes coletivos. E isso ajudou muito. E a oferta pelo SUS do tratamento para o fumante parar de fumar. Então isso mudou a nossa cultura e nós temos muito que nos orgulhar dessa estratégia muito bem sucedida no controle do tabagismo no nosso país. O número de jovens que estão iniciando, estão experimentando esse tipo de dispositivo, que no Brasil é proibida a importação, a comercialização e a propaganda. Só que não há fiscalização. E o pior, a Anvisa já proibiu isso e existe um projeto de lei no Senado querendo regulamentar esse tipo de produto, que será uma tragédia para a nossa saúde pública se isso acontecer. Felizmente nós estamos mobilizados, e você também junto conosco, de levar essa informação. Cigarro eletrônico é cigarro e cigarro mata. Nós não podemos permitir que os nossos adolescentes caem nesse engano, caem nessa ilusão. E o que a gente precisa é oferecer para eles saúde, saúde plena.
Programa Novo Mundo convida e hoje trazendo para você um bate-papo muito legal, muito esclarecedor. Eu tenho certeza que você vai curtir. Irã Abashi, tudo bom, Irã? Mas a participação dos familiares, ela se dá de duas formas na vida de uma pessoa, no meu caso, que iniciou a recuperação. Ou se dá de uma forma muito afastada, essa é uma trajetória desta meu familiar, que se recuperou, não queremos muito envolvimento, ou cai de cabeça. No caso da minha mãe, caiu de cabeça. No início da minha trajetória, na década de 90, em recuperação, ela participou muito de palestras e vem participando até hoje. A ponto de uma entrevista agora na Globo com o Bial, ele citou, vocês trabalham juntos com a dependência química. E não deixa de ser um trabalho. Por que não faz um local como pode tratar? Onde vai fazer? Tipo, como, onde trata? Aí ela soltou essa frase, eu falei, é isso. É isso. Porque, na verdade, é um site onde você tá livre para qualquer pessoa fazer uma busca, tranquilo, não tem que pagar nada, não tem que fazer inscrição, nada. O profissional, o professor, o familiar, faz uma busca e já encontra lá. Nós temos um filtro inteligente, que é o que você falou, né, da busca, onde você vai marcar preço, na faixa de preço que você quer, que modelo de tratamento que você acha adequado, que tem que ter, que local, que região. Nós temos algumas localidades já instaladas aqui próximo a São Paulo, o site está iniciando, a ideia nossa é ampliar para o interior todo de São Paulo, sul de Minas e o Brasil. A gente vai falar de droga, a gente vai falar de... Não, a gente não vai falar de droga, a gente vai falar do ser humano que precisa estar atento ao que está acontecendo hoje com o flagelo, com essa situação calamitosa da saúde, o quanto que é importante autoridades, o setor privado, as famílias, as organizações não governamentais, os grupos, as comunidades, sejam elas religiosas ou não, associações, todos precisam estar falando uma voz só, que é justamente a voz de recuperação. Se é que vai encontrar Deus da forma como compreende cada um e entrou em recuperação, tá valendo. Se vai para 12 passos, tá valendo. Se não gosta de 12 passos e foi de outra forma, tá valendo. Importante que eu pare de me machucar, que eu pare de me maltratar e parar de maltratar outras pessoas também. Parar de machucar quem a gente gosta. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E se eu como profissional da área de saúde, não entender que aquela pessoa tem a sua particularidade, tem as suas características, o seu perfil, dentro do contexto que ela vive e precisa ser abordada de tal maneira, eu vou estar sendo negligente, literalmente. Eu não vou estar olhando por completo, eu vou estar sempre levando em consideração aquilo que eu acredito, que não interessa em nada se eu não olhar a pessoa, se eu não olhar as necessidades dessa pessoa. Então, pode ser jovem, pode estar com 20 e poucos anos, 30, 40, e casos que eu pego até com mais de 60 anos de idade, pessoas que não pararam de beber, estão, né, com uma idade avançada, homens e mulheres de qualquer escolha de gênero, de orientação sexual, o que for, entendeu? De classe social, porque essa doença não vê classe social, raça, cor, credo, nada. Ela não quer saber se você transa com homem, com mulher, com meninos e meninas, não interessa. Ela vai em cima de você e toma de completo. A gente não pode confundir, a gente está num programa como Novo Mundo, a gente não pode confundir, a gente está aqui na emissora falando para alguém que está assistindo sobre a drogadição, sobre o período da ativa, sobre o período. A gente está falando de recuperação aqui. A gente está falando que existe luz no fim do túnel. Eu estou falando para você que não vai ser fácil, mas que tem um lado bom da história, né? Essa é a frase de efeito. Uma frase de efeito é que eu posso dizer para você que eu não trocaria nenhum dia da minha drogadição por um segundo aqui em recuperação, entendeu? Não tem como
eu trocar. Eu não trocaria nenhum dia da minha recuperação por nenhum momento lá atrás. A qualidade de vida que eu tenho hoje, a qualidade de vida que eu tenho aqui fazendo esse programa hoje, a gente gravando, é muito grande. É muito grande, é muito satisfatória. A possibilidade de eu não ficar envolvido em jargões, em frases de efeitos e participar de eventos, simpósios organizados pelos excelentes profissionais. Esses sim são mestres, entendeu, Bianca? Esses são fabulosos. Pessoas que estudam, que falam, Irã, é por aqui, é por ali. Tivemos aqui ao longo do programa inúmeros deles. É isso que me traz confiança para poder levantar e falar assim, olha, aqui vai dar ruim. Não vai por aqui. Mas por que, Irã? Porque eu sei disso. Eu já passei por isso, vamos por aqui. E aí a gente pode explicar cientificamente, em algumas vezes aí, por conta da vivência, a gente pode explicar o que está acontecendo. Mas frases do tipo, interna aqui em 90 dias seu filho sai pronto, sai correndo disso. Olha. Sai correndo disso. Aqui o nosso tratamento custa tanto e ele é 120 dias, ele é 180 dias. Como que uma pessoa vai tratar de outro ser humano sem nunca ter visto ele, sem nunca ter visto as necessidades e fala assim, para você 90 dias, para você 120. Eu sou a mãe de Ná que eu vou dizer como é que é. Isso ainda tem pessoas dizendo exatamente do que você precisa, sem antes fazer uma avaliação, sem antes fazer uma anamnese completa do caso, para depois dar um diagnóstico inicial. Fique assustado com a pessoa que na primeira sessão já diz o que está acontecendo. Fique assustado. Olá, muito prazer. Eu me chamo Francisco Zanetti, sou gestor comercial do Novo Mundo Centro Terapêutico e gostaria de apresentar a vocês a nossa equipe multidisciplinar e a nossa infraestrutura. Eu sou Ana Lisboa, Master Coach de Vida e Carreira, consultora de RH e especialista em empregabilidade. Eu estou aqui para falar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Aqui eu componho a equipe ajudando os nossos clientes a integrar a vida profissional à vida pessoal. Olá, eu sou a Hernandra Bill, enfermeira pós-graduada em saúde mental e trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu nome é Marília Alckmin e eu sou psicóloga pós-graduada em dependência química. O paciente que procura o Novo Mundo Centro Terapêutico, ele sim vai fazer a desintoxicação e sua reabilitação, mas também a reinserção social. Seu home office, atividades externas acompanhados por profissional qualificado e especializado. Olá, sou Daiana Camargo, professora do Estúdio Priscila Gonçalves, parceria com o Novo Mundo Centro Terapêutico. Sou Fabiana Roldan, trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico, desenvolvo o papel de concierge, atendendo todas as demandas dos nossos pacientes e familiares. Meu nome é Claudiano Pelisson, sou diretor-geral aqui do Novo Mundo Centro Terapêutico e nós desenvolvemos e aplicamos uma metodologia inovadora e exclusiva. Nós temos como base os princípios da individualidade e da interação social. Nós não acreditamos que o isolamento social seja produtivo para o tratamento. Meu nome é Frederico de Martins Silva, sou psiquiatra, integrante da equipe multidisciplinar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu trabalho é acolher os pacientes prejudicados pelo uso abusivo de substâncias e apresentar meios e formas para o desenvolvimento pessoal e sua reabilitação. Eu sou a Graciela Fraga, nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e componho o quadro multidisciplinar da Novo Mundo Centro Terapêutico. Agora você já conhece o Novo Mundo Centro Terapêutico. Um novo conceito em tratamento, uma nova maneira de viver, mais tecnológico, com uma visão diferente do mundo.